Ô, Jéssica, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Não sei se está Tudo dando para me bem? escutar adequadamente. Tá, o som tá ótimo. Que Pessoal, até bom. para ajudar a gente aqui na parte técnica, né? Deixa o joinha aí se o som tá legal, se a imagem tá boa, tá? A Jéssica, você minha pode. testa tá cortada. É só você levantar um pouquinho o ângulo do celular, tá? Que aí É que você se já eu consegue. mexer, se eu mexer no meu celular, ele vai cair, porque as gambiarras, elas são necessárias, né? Então eu acho que eu vou deixar Exatamente. a minha testa Então deixa quieto. cortada mesmo. Vocês me perdoem. Tudo bem. Jéssica, a primeira coisa, eu queria agradecer muito aí a sua presença, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar conversando com a gente, por estar participando aqui do nosso canal, né? Trazendo conhecimento, trazendo aí todas essas expertises aí sobre esse tema que é bem interessante, que é a questão dos recursos humanos. O pessoal da MBA Gestor entrou agora. E, Arruma Jéssica, o cabelo do lado, mas que é isso? As pessoas, as pessoas, elas são maravilhosas, né? é isso aí. São pessoas Ô, Jéssica, você incríveis. está falando de, Muito de obrigada, Itajubá? inclusive, pelo Você fala comentário. de Itajubá. Sim, estou em Itajubá. Estou em Itajubá hoje. Inclusive, gostaria de agradecer, viu, Denner, Bacana. também, pelo convite, por esse momento. Sempre importante a gente compartilhar de conhecimento. E sou uma pessoa extremamente suspeita, né, para falar sobre pessoas. Adoro gente. E para mim é uma honra estar aqui, poder bater esse papo com vocês. E estou muito grata também de ver que as pessoas estão participando. Já vi algumas pessoas conhecidas aí que até fazia muito tempo que eu não tinha contato. Muito obrigado, pessoal. Equipe da MBI também, obrigado pelo apoio. E vamos que vamos, né? É isso aí. Eu queria até aproveitar o ensejo aí e, primeiro, agradecer a todo mundo aí, a toda a equipe aí da NBA Gestor, que é parceira aí da DNA Sistema. Um grande abraço aí para o Anderson Santos, um grande parceiro de caminhada. E queria deixar um grande abraço para essa cidade maravilhosa que é Itajubá, uma cidade que eu já tive a oportunidade aí de ir, de conhecer, né? Fiz alguns amigos aí. Um grande abraço aí ao Renan, da Casa de Carne São Judas Tadeu, pessoa Com certeza. fantástica. Nosso parceiro também, inclusive. Exatamente. O pessoal lá da Toca do Caboclo também. Grande abraço, né? Pessoas assim fantásticas aí que a nossa profissão nos deu o prazer de estar conhecendo, Com né? certeza. Então isso é muito importante. E venha Jéssica, para Itajubá depois que acabar toda essa crise, venha nos fazer uma visita, passear no parque, venha para cá. Seria muito, muito bom tê-lo aqui também tão perto. é isso aí, com certeza. Vamos falar aqui agora sobre o nosso tema, né? Gestão de recursos humanos em tempos de crise e distanciamento social, né? Fala um pouquinho primeiro dessa experiência que você tem nessa área de recursos humanos, né? Para a gente Uhum. começar a conversar um pouco aí sobre esse tema. Sim, então, primeiramente, né, eu sou formada em psicologia, atualmente sou psicóloga, e é até muito engraçado porque de todas as áreas que eu imaginei que hoje eu atuaria, a área de recursos humanos foi uma que eu não imaginei que atuaria enquanto profissão. Um pouco por receio meu mesmo, mas porque eu não imaginei que a vida me direcionaria por essa área. E aí, conforme na experiência do dia a dia, né, que eu fui tendo contato, até por uma oportunidade mesmo, eu fui percebendo como é uma área muito singela, muito delicada, e como a gente precisa ter esse olhar cauteloso mesmo para as pessoas, das empresas, das organizações que precisam desse apoio, né, enquanto recursos humanos, enquanto, enfim, do olhar profissional, mas um olhar mais singelo, mais delicado. E isso foi o que fez, até na conversa que a gente teve, né, Sim. anteriormente, fazer com que eu tivesse essa vontade, esse desejo de vir aqui até hoje conversar, ter esse bate-papo com vocês,
porque para mim fez toda a diferença nesse dia a dia, nessa prática cotidiana, né? Perceber quão frágil é essa questão, de perceber que ainda não existe uma certa diferenciação dentro das empresas, uma certa importância, que eu acho que a gente precisa enfatizar muito isso, que as instituições talvez não deem a importância adequada ao setor, e eu sou meio birrenta, acho que a gente deveria dar mais importância para o setor de recursos humanos. Então, assim, percebi que tem e diz muito de mim, do que eu acredito. Então, basicamente, é isso que eu penso, é isso que eu faço no meu dia a dia e é o que eu gostaria que acontecesse mais, inclusive. Fala pra gente aí qual é a diferença entre recursos humanos e o departamento pessoal dentro dessa estrutura Ixi, meu Deus do céu, agarrou tudo aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas acontece. Dentro dessa Ao estrutura vivo de é assim. empresa, né? Qual é a diferença entre o DP, né, e o setor aí de recursos humanos dentro da empresa e qual a importância de cada um? Inclusive, eu me questiono muito sobre essa dificuldade de diferenciação. Então, vamos lá. Departamento pessoal é o que mais se faz atualmente, né? Departamento pessoal é o básico. Então, é o setor da empresa que é um aliado, é um braço organizacional. O pessoal já está até me ajudando ali. aqui, ó. Beleza. Que bom, muito grata, muito grata. Então, seria aquele braço do recursos humanos que faz jus às partes trabalhistas do profissional, que cuida da parte salarial, da parte de ponto, né, assiduidade do profissional, mas dessa parte mais estrita do profissional, que não necessariamente precisa ter aquele olhar, mais aprofundado com relação aos profissionais. Eu até costumo, né, contar uma historinha, que eu gosto muito, sobre o início, quando se começou a ter o olhar para os recursos humanos, para a gente chegar, então, nessa diferenciação. Quando se iniciou as linhas de produção, que começou lá com o Fordismo, né? A gente tem carro hoje por causa de Ford, né? Por causa do Fordismo. Então, o Fordismo proporcionou para a gente as linhas de produção. Através das linhas de produção, o que acontecia? A gente produziu muito. Foram produzidos diversos carros. Então, o colaborador ele não precisava sair da sua ilha de trabalho, não precisava sair dali, o produto chegava até ele. Ele não se deslocava em momento nenhum, ficava executando aqueles movimentos repetitivos o dia todo e tudo mais, e se produzia muito. Foi quando iniciou as linhas de produção. E aí, o que aconteceu? Alguém percebeu, né, que algo ali não estava legal. Não estava legal, os profissionais estavam insatisfeitos e que talvez isso não se devesse somente a uma carga excessiva, que sim, acontecia. Talvez isso não se resolvesse com um aumento salarial. Que isso, quem poderia resolver? Um departamento pessoal. Questões meramente, exclusivamente trabalhistas. Aí uma outra pessoa, ela teve um olhar. Nossa, será que essa pessoa está tendo qualidade de vida no trabalho? E aí é uma outra questão. É uma questão mais aprofundada, é uma questão muito mais ampla. E aí foi quando começaram a perceber que ficar o dia inteiro na mesma posição, executando os mesmos movimentos repetitivos, sem uma rotatividade dentro dos setores, causavam diversos prejuízos pessoais de saúde do trabalho, saúde ocupacional. E aí é uma outra vertente. E aí vem a necessidade dos recursos humanos, que é o olhar para além das questões trabalhistas. É o olhar para aquela pessoa que dá a nossa produção. Então, assim, eu tenho ali o profissional, mas eu tenho uma pessoa também. Eu tenho uma pessoa que faz o meu capital humano. Porque a gente, né, hoje a gente não tem nenhuma empresa que trabalha 100% automatizada. E não sei se um dia vai haver isso. Se Deus quiser não, senão não tem emprego mais, né? Mas então, a partir disso, houve essa necessidade de ampliar esse olhar de departamento pessoal, que até então
cuida dessas questões trabalhistas para aprofundar. Tá bom, o que que satisfaz o meu colaborador? O que que dá a ele uma qualidade de vida no trabalho? O que que eu posso fazer para treinar esse colaborador, para desenvolver as suas características? Então, esse olhar mais aprofundado, mais amplo. E sim, o departamento pessoal é essencial, mas os recursos humanos, de modo geral, ele é tão essencial quanto. Perfeito, perfeito. É realmente olhar para o colaborador ali de uma maneira diferente, entender que se ele não está bem, ele não vai conseguir desempenhar e não vai conseguir produzir o máximo que ele pode produzir, né? Então é meio que Exatamente. é uma visão diferente do que você falou aí que antigamente se tinha nas grandes linhas de produção, né? Onde você levava esse colaborador à exaustão, né? Fazendo ele Exatamente. trabalhar ali horas e horas e achando que só aumentando o salário dele, né? Você conseguiria fazer ele produzir mais, né? Então, muito Exatamente. bem colocado isso aí, você conseguiu passar para a gente de uma maneira bem legal. Essa importância de se preocupar com o cotidiano do colaborador dentro da empresa. Não E às só, né? vezes, às vezes o olhar que a gente, enquanto ser humano mesmo, isso é até um mecanismo nosso de defesa. A gente se preocupa com a superfície, com aquilo que é muito óbvio. Vou aumentar o salário, vou diminuir a carga horária, aquilo que é óbvio e é esperado, né? Que satisfaça uma pessoa, que melhore a sua produtividade. Mas o que que acontece? O olhar de uma pessoa que trabalha, né, nos recursos humanos, ela procura as entrelinhas. E é isso que é importante, que se espera de um departamento de recursos humanos ou de um profissional de recursos humanos. É as entrelinhas. Então, a pessoa, para ela ter percebido, além do óbvio, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, ele teve que ser um olhar um pouco mais apurado. Peraí, o que está acontecendo? Quem que falaria, por exemplo, em LER, que hoje nem é LER, mas eu nem sei o que que é, mas numa lesão por esforço repetitivo, numa postura que não, uma ergonomia, quem falaria em ergonomia naquela época, naquele tempo, sendo que as vendas estavam estourando, a gente revolucionou o mercado, começou a surgir um capitalismo totalmente diferente. Então, assim, era louco. A pessoa foi considerada louca. Como assim? Eu vou querer pensar agora se ele tá sentado direito? Se ele tá em pé o dia todo? Então, assim, são olhares revolucionários, mas que vêm pelas entrelinhas. Então, é isso que se espera, que é muito adequado e coerente de um profissional dos recursos humanos. E por isso é tão importante, porque são essas entrelinhas que mantêm um funcionário satisfeito, que mantém um talento, que a gente consegue reter os talentos dentro da nossa empresa, deixar eles satisfeitos dentro da nossa empresa. Não, isso aqui vai ficar. Isso aqui é bom, quero deixar ele do meu lado. E dentre outras várias e várias questões. É, na sexta-feira passada, eu gosto muito de navegar ali no LinkedIn, tem bastante coisa interessante. Pessoal aí que não tem o costume aí quem não tem LinkedIn, por favor, faça o seu hoje. Sim. E quem tem, por favor, use mais, porque o LinkedIn hoje está se tornando, já se tornou, né? Mas está se fortalecendo cada vez mais como uma comunidade não só para procurar vaga de emprego ou para postar vaga de emprego, está muito além disso. Você tem ali conteúdos de expertise de negócio, você tem Sim. ali grandes cases aí de sucesso de várias empresas aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Então já fica aqui uma dica, se você não tem o costume aí de usar o LinkedIn, começa a usar, porque tem bastante conteúdo bacana. Mas em cima de tudo que você está falando aí, na sexta-feira eu estava ali navegando pelo LinkedIn. Não me lembro o nome da empresa, mas tinha um colaborador que tinha acabado de postar uma foto dele em home office. Ele tinha acabado de receber da empresa um kit happy hour. A empresa mandou para ele, na sexta-feira,
um kit happy hour. Era a última sexta-feira do mês. Toda a equipe de vendas tinha batido aí as metas do mês passado e ele recebeu do iFood um kit happy hour com tira-gosto, com cerveja e tal. E ele estava postando e falando exatamente aí sobre a paixão que ele tinha pela empresa por conta desses pequenos gestos, né? Você imagina, Sim, você vê aí a empresa ter esse cuidado de mandar o iFood entregar nas casas de todos os colaboradores do setor de vendas aí esse kit happy hour. Então, eu acho que é muito isso que você está falando aí, de ter esse olhar mais cuidadoso com o colaborador, né? De entender que ele vai além daquilo ali e que você pode, com esses pequenos gestos, né, pontuais, fazer com que esse colaborador ele se sinta melhor no que ele está fazendo e ele consiga produzir melhor e realmente vista a camisa, né? Eu acho que a grande sacada aí do recursos humanos é entender os colaboradores, entender as necessidades e fazer com que eles consigam realmente vestir a camisa da empresa. Sim, e na verdade... Pode, por favor. Não, é que por favor. Eu só ia concluir que, na verdade, são esses pequenos gestos que fazem com que nós, enquanto colaboradores, enquanto funcionários, de modo geral, com que a gente se sinta de fato pertencente às empresas que a gente trabalha. Porque, pensando de um modo assim bem genérico, é muito fácil pensar em atos grandiosos que envolvam, enfim, uma generalidade de pessoas e tudo mais. Mas pensar nesses detalhes que possam atingir um ou outro é isso que faz com que a gente se sinta de fato visto, não apenas olhado, não apenas como mais um produtor. Mas, nossa, eu fui visto. Caramba, eu recebi um kit happy hour na minha casa, trabalhando home office. Olha que satisfação, que sentimento genuíno de felicidade. Então, a felicidade dá lucro. Concordo plenamente. Eu ia comentar agora aqui o que o Jefferson falou aqui. Realmente, a felicidade dá lucro. Eu acho que quanto mais feliz e contente a pessoa tiver onde ela está, a probabilidade dela conseguir render mais e render mais. Quando eu falo render mais, não é só para a empresa que ela está trabalhando, render mais para ela, porque o que acontece? Exatamente. Eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, muito novo, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, que eu não trabalhava só para as empresas que eu pertencia, eu trabalhava para mim também, para minha satisfação. Então, quando a gente consegue também, quanto colaborador, entender que você não trabalha só para a empresa ou você está só prestando serviço para alguém, você também está fazendo isso para você, porque cada caminhada que você está fazendo dentro de uma instituição, quando você procura se esforçar e fazer aquilo da melhor maneira possível, você não está fazendo só a instituição está crescendo, a empresa que você está crescendo, você também está crescendo como profissional, você automaticamente também está crescendo como ser humano, né? Então, eu acho que é muito importante também os colaboradores entenderem que eu também trabalho para mim, eu trabalho para o meu prazer, para ter as minhas conquistas, para conseguir desempenhar, ter o prazer de terminar um projeto, ter o prazer de bater uma meta, ter um prazer de ser reconhecido, e a gente só consegue também ser reconhecido se a gente, aqui do outro lado, a gente também faz a nossa parte, faz bem feito e procura fazer isso com excelência, né? E a gente acaba alinhando, né, um propósito de carreira, um propósito profissional com um propósito pessoal, que não deve ser deixado de lado em momento algum dessa jornada, né, desse longo percurso de vida que a gente passa trabalhando
para que não seja, de fato, somente um emprego, e sim um trabalho que eu Exato. faço por prazer, que eu faço com gosto. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Meu propósito pessoal, a empresa para a qual eu presto serviço, para a qual eu presto trabalho, enfim. E a empresa, a cultura da empresa, ela tem que propiciar isso até certo ponto. Claro, com todas as limitações, a gente também não quer colocar aqui, né, para gerar nenhum tipo de conflito, não, você tem que passar a mão na cabeça de todos os funcionários, não é por essa linha, mas a gente tem que propiciar um ambiente Exatamente. favorável para que o funcionário, o colaborador, ele se desenvolva positivamente, ele queira construir junto com a empresa, porque na verdade todos os lados ganham, né? Não existe ninguém que Exatamente. saia perdendo. Então, realmente. A mesma coisa, tipo assim, eu tenho lá o, o meu pedreiro fazendo a minha obra, mas eu não dou ferramenta para ele construir, né? Então, como é que ele vai construir, fazer lá a minha construção da maneira correta, né? Então, eu preciso da ferramenta. Quais são essas ferramentas? Além das ferramentas do dia a dia que a pessoa usa, é dar todo esse suporte, né? Dar todo esse acompanhamento pessoal, né? Para esse colaborador. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Aqui a gente tinha a pergunta: o que faz o recursos humanos, afinal? Acho que isso, mais ou menos, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sim. Agora a Inclusive, gente se tem uma... alguém que estiver aí tiver alguma perguntinha, alguma dúvida que seja isso aí, recorrente, pessoal. pode mandar aqui pra gente. Queria A gente agradecer lá tem... para cima, ficou alguns comentários. A Ana. Ana, obrigado, viu, pela puxação de saco. Adorei, fiquei muito feliz lá para cima, excelente profissional, muito obrigada. Então, gostaria de agradecer, porque eu não deixei passar batido, não. Mas, por favor, perguntem, É isso aí. participem. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem um botãozinho que é um ponto de interrogação, né? Aqui nesse ponto de interrogação você pode clicar e fazer sua pergunta, que já vai estar aparecendo aqui para a gente de uma maneira bem destacada, né? Então, fiquem à vontade, perguntem, né? Quem são os profissionais adequados, Jéssica, para exercer a profissão? Isso é uma pergunta muito importante, porque às vezes tudo bem, acontece, a gente estrutura então o setor de recursos humanos na empresa. Ótimo, ótimo, maravilhoso. Já é um ponto crucial. Aí falta então a formação adequada para tal. Então, hoje existem 3 formações principais. Se você olhar e buscar lá na CBO, no Código Brasileiro de Ocupações, exige-se o ensino superior completo para exercer de fato um analista de recursos humanos, um gestor de recursos humanos, então pelo menos no ensino superior. Então são 3 os profissionais mais comuns. O mais comum deles, de todos assim, é o administrador, que foi o primeiro, o que começou há muito tempo atrás. Então, administrador de empresas. Então, ele já tem o know-how, já tem esse olhar para administração e tudo mais. Esse é o mais comum. Logo em seguida, então, veio os profissionais formados em psicologia, justamente por esse olhar com relação aos aspectos humanos, as necessidades humanas propriamente ditas. E hoje, em terceiro, também a gente já tem a formação específica em recursos humanos. Então, existe hoje o tecnólogo, que nós sabemos que é considerado como ensino superior também, direcionado para os recursos humanos. E aí, uma coisa que eu acho interessante frisar, porque, por exemplo, eu sempre coloco que são áreas complementares. Eu sou psicóloga, porém, às vezes eu sinto necessidade de um olhar mais de administrador. Porque sim, eu tenho uma base fundamentada de seres humanos, de necessidades humanas, mas às vezes eu preciso estudar e me esforçar um pouco mais com uma base mais de administração, para eu entender um pouco Entendi. mais essa estrutura organizacional voltada mais para a administração. Mesma coisa, se eu pegar um profissional formado na área de administração, talvez em algum momento
falte um pouco desse olhar voltado mais para as questões estritamente humanas. Então, sempre é um complemento que vai exigir também do profissional. Diploma, na verdade, não é nada, né? A gente sabe muito bem disso. O diploma, tudo bem, um diploma você se esforçou para ir à faculdade, para fazer os seus estudos, mas quem diz muito disso é o próprio profissional. Então, na verdade, são esses três que são os mais comuns, mais adequados, porém sempre exigindo especialização constante, estudo constante e muita boa vontade, né? Porque não é um segmento que é fácil. Afinal, lidar com o ser humano é muito singular, é muito particular. Então, os desafios são diários, as rotinas mudam o tempo todo, então não tem rotina. Então, precisa dessa adaptação e dessa flexibilidade muito grande do profissional, sempre, independente da área. Com certeza. Realmente o que você falou, né? Lidar com o ser humano você tem que realmente ter um cuidado muito grande. Você está lidando com indivíduos que são normalmente sempre diferentes um do outro, têm temperamentos diferentes, são Graças a Deus, diferentes, né? Exatamente. Então é muito importante ter isso bem definido, né? E ter uma ajuda de um profissional, como você falou aí, capacitado, tendo todas essas especializações aí que você disse, né? Para realmente estar ajudando a empresa a tá chegando numa estruturação adequada. O cenário e as demandas se modificam. Como adequar o departamento de recursos humanos com essa mudança, principalmente agora, né? Essa mudança toda que a gente teve, um monte de gente trabalhando em home office, né? Se já tinha dificuldade quando a equipe estava perto da gente, né? Essa equipe agora não tão perto da gente, só mesmo no modo online. Como que a gente consegue lidar com isso e manter aí e adequar aí os recursos humanos a essa nova estrutura? Lembrando um pouquinho do que a gente começou conversando. Então, o olhar desse profissional ou da gestão de recursos humanos como um todo, ela é pelas entrelinhas. Então, se a gente vamos pegar esse exemplo do momento que a gente vive e vivencia hoje, dessa crise que não teve nenhuma distinção, né, de setor. Claro, alguns se sobressaíram agora e outros foram mais afetados. Mas, de modo geral, todo mundo sofreu em algum aspecto. Sim. Como que deve ser o meu olhar também? Deve ser da mesma forma pelas entrelinhas. A gestão de recursos humanos ou o profissional de recursos humanos, ele sempre deve ter um olhar para possível gestão de crise, independente do momento. Porque, como eu acabei de falar, o ser humano ele é muito singular. Então, em algum momento, independente do cenário externo, ele vai apresentar alguma demanda que exige da gente essa flexibilidade, essa mudança, né? Essa falta de rotina muito estruturada. Os problemas, eles acontecem o tempo todo. Mas pensando numa gestão de crise um pouco mais estrutural, né? Que afeta diversas esferas, vamos imaginar, então, que eu tenho aqui... O que eu faço? Para onde que eu vou? Essa gestão de crise. A gestão de crise nada mais é, né, que essa inteligência, essa avaliação inteligente, visando pensar, então, os riscos, buscando as soluções e o enfrentamento dos problemas. O que eu tenho? Eu tenho uma estrutura de pessoas que talvez estejam ausentes, trabalhando fora, trabalhando home office, ou as pessoas que estão trabalhando ainda nos locais estão com ansiedade, com medo, receio, não só por conta do vírus em si, mas será que eu vou ser mandado embora porque a crise é econômica? Sim. Não sei se a medida provisória que eu entrei do governo, meu salário vai cair. Então, nós precisamos ter esse olhar voltado para soluções. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que ter uma cultura organizacional muito bem estruturada.
Por isso que esse trabalho de recursos humanos, ele tem que ser o tempo todo. A minha cultura nunca tem que ser tão forte. Então, todos os meus colaboradores, eles têm que sentir confiança em todas as ações que são passadas. Eles têm que sentir que existe uma transparência nas decisões. Não é que eu tenho que instalar o caos e contar tudo que está acontecendo. Mas precisa existir essa idoneidade dentro de todas as questões internas. Eu preciso encontrar formas de continuar a produtividade, mesmo que no momento de crise. Como? Fortalecendo a comunicação. Então, eu escolho canais que eu possa fazer, não sei, meia hora por dia de conversa que não tem a ver com o trabalho. Eu faço um happy hour, mando um kit happy hour. A gente faz uma comunicação por vídeo, todo mundo junto. Eu tenho que fortalecer a minha cultura organizacional. Porque vamos imaginar o seguinte: o governo disponibilizou algumas medidas, né, corretivas e até preventivas, enfim. Eu tive alguns adiamentos de pagamentos, estou conseguindo me manter financeiramente. Fiz alguns empréstimos e tudo mais. Estou conseguindo me manter financeiramente. Consegui reestruturar, por exemplo, algumas estratégias de marketing. Todas as esferas estão... Eu estou dando um jeito nesse momento de crise. Aí eu chego no meu capital humano, nas pessoas que trabalham para mim. E elas não estão condizentes com aquilo que eu precisava. Elas não estão conseguindo ser produtivas. Não porque elas não querem, mas é porque tem uma pandemia acontecendo lá fora. E aí? Eu vou focar somente na questão financeira? Eu vou focar somente nas questões de divulgação da minha marca? Não, eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou arrumar de um lado, vou consertar de um lado, e no outro eu vou ficar com uma estrutura extremamente frágil. Que aí no cenário pós-crise talvez eu não possa conseguir consertar, não da mesma forma como era antes. Então, fortalecer a comunicação interna, se reinventar no sentido de ouvir, então, essas necessidades. Qual que é a minha necessidade enquanto colaborador? Talvez eu queira ter, sim, mais um contato. Queira criar um grupo para a gente conversar, então, sobre qualquer coisa, 15 minutos por dia. Como que eu fortaleço essa cultura? Estabelecer quais que são os meus valores enquanto empresa, qual que é a minha missão, reforçar isso com as pessoas, para que elas se sintam não tão distantes, como a gente talvez tenha sentido, né? Esse silêncio que parece que tem ecoado aí ultimamente. Não, peraí, o momento é difícil, mas nós estamos juntos. Então eu considero isso muito, muito importante. Isso surge no dia a dia. Não existe uma receita. Não tem como uma pessoa, um profissional, né, falar assim, olha, a receita vai ser essa, essa, essa. Talvez a gente trace os nossos planos, os nossos objetivos, e amanhã pode ser que eles mudem. Esclarecer isso para o meu funcionário, para os colaboradores, também é muito importante. A gente está com um plano para hoje. Talvez amanhã seja diferente. E tá tudo bem, Exatamente. porque amanhã nós estaremos juntos, da mesma forma. Então a gente tem que se reinventar o tempo todo. E eu acho que é uma preocupação, pelo menos eu tenho, e até porque eu às vezes sinto muita falta também. Uma coisa que eu procuro fazer muito aqui, principalmente aqui, o pessoal do comercial, que é onde eu tenho assim, contato maior aqui na empresa, é sempre estar ligando, ligo para um. Eu ligo não é nem para... E aí, como é que tá seu dia hoje? Como é que tá a semana? Como é que tá tudo aí? Aí a gente já entra num outro assunto que não tem nem muito a ver com questões da empresa. Porque eu acho que nesse momento, tanto o gestor quanto o colaborador estão passando por situações que eles não esperavam passar e não pensavam em estar passando por essas situações. Então, eu acho que tanto um lado quanto o outro tem que entender que é tudo muito novo para todo mundo. Não é novo só para o colaborador, também não é novo só para o gestor. Então, os dois têm que entender e ter a compreensão de que é um momento que a gente espera que não demore mais do que já está demorando,
mas é um momento de adaptação. Sim. E uma coisa que eu venho falado bastante nas lives aqui é a gente conseguir aproveitar tudo de bom que a gente consegue, mesmo nos momentos de adversidade, né? Duvido muito que, se a gente não tivesse nesse processo de pandemia, que eu tivesse começado com esse projeto aqui das lives toda semana. Então, isso aqui eu vi que é uma coisa que é interessante, que é muito importante. A gente está levando profissionais gabaritados como você, falando de temas. Os gestores, os empresários, principalmente do varejo, eles estão num momento que eles estão muito sedentos de conhecimento. Então, a gente que trabalha com esse contato direto com eles, a gente que tem essa possibilidade de levar algum tipo de conhecimento para eles, a gente não pode ter vergonha de ligar a câmera aqui ao vivo e começar a conversar com eles, né? Eu tinha muita dificuldade com isso e foi uma coisa que eu falei assim, não, eu preciso me reinventar e eu preciso trabalhar isso porque a importância de levar esse conhecimento ele é muito maior do que a minha timidez, do que a minha falta de traquejo perante a câmera, né? Então, isso, com eu acho certeza. Que é muito isso. Eu entendo, viu? Isso para mim também é bastante novo, mas nada que a nossa capacidade mesmo de ser resiliente, né, no dia a dia, não faz com que a gente consiga se adaptar. Então, sim, eu concordo com você. É momento não só de se reinventar, mas de se reestruturar como um todo. Então, se a gente tem mais tempo, se a gente tem mais calmaria em alguns aspectos, não em todos, o que a gente pode fazer para que no cenário pós-crise, que a gente sabe que vai estar muito mais competitivo, muito mais sedento, né? Sim. Todas as pessoas vão buscar a sua realocação de alguma forma. O que eu posso fazer agora, então, não só para me reinventar, mas para me fortalecer, para fortalecer o meu time, fortalecer minha equipe, para mostrar que nós não somos só unidos, mas que nós somos os melhores. O que a gente pode fazer? A gente pode buscar conhecimento, a gente pode fazer treinamentos online, já que a gente tem agora essa limitação, né, de movimentação. O que a gente pode fazer para se reestruturar? Então, hoje, isso aqui para mim também foi uma adaptação. Como eu falei, a gambiarra aqui tá maravilhosa. Eu queria que vocês estivessem vendo como tá isso. Mas, assim, faz parte. Eu até costumo comentar sobre o que significa resiliência. Eu quero compartilhar com vocês. Que um dia eu fui buscar, né, sobre a origem, que a gente fala muito em resiliência. E aí eu fui buscar o significado. Então, existem algumas origens, né? Então, primeiro do latim, que significa voltar atrás. Voltar atrás. Simples e objetivo. E aí eu percebi que tem o significado da física também. Então, na física, o resiliência, ele significa um objeto que ele sofre uma deformação elástica e tem capacidade de retornar ao seu estado normal. Então, se a gente pensar num elastiquinho de cabelo de mulher, quando a gente estica, ou naquele elastiquinho que a gente coloca em dinheiro, enfim, nossa, malotes de dinheiro. Quando a gente estica e ele volta ao normal. E essa é a capacidade que a gente busca enquanto ser humano. Na nossa capacidade de, após uma deformação ou após uma situação inesperada, após algo que nos tire do eixo ou nos tire da nossa forma natural, da nossa forma normal, entre aspas, a gente consiga se recuperar e se fortalecer, por que não? Então, é isso que eu gosto de fazer com que a gente busque em nós mesmos. E a empresa não tem que ser diferente. O que a gente pode fazer com essa deformação toda? Com esse cenário de instabilidade, com esse cenário de crise? Como que a gente pode se fortalecer?
para que depois, no cenário pós-crise, a gente se, nossa, destaque na frente dos outros? O que a gente pode fazer? Pelo que você está falando, né? Ter a capacidade de chegar ao limite de todos os seus limites e voltar à sua forma inicial de uma maneira muito mais forte e mais robusta, né? Exatamente. Então, eu acho que nesse momento que a gente está passando agora, com toda a insegurança política que a gente tem, infelizmente, porque hoje a gente passa, infelizmente, por duas crises ao mesmo tempo. Você tem, na verdade, três, né? Você tem a crise econômica, você tem a crise da doença, do próprio Covid, e você vê também uma crise política muito grande. Muitas pessoas simplesmente querendo, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, né, para o seu interesse próprio, esquece que dentro disso tudo tem um todo, com várias famílias, várias pessoas, várias empresas que dependem de uma estabilidade. Sim. E a gente, como gestor, a gente como colaborador, a gente tem que encarar todos esses desafios de frente. A doutora Monique está falando que é ver além do corona, além da crise. Exatamente isso que a gente precisa fazer, é ver além disso, né? Tentar, apesar de todas essas dificuldades, se adaptar, né? E fazer com que a gente consiga passar por esse momento. E a importância dos recursos humanos como papel observador, como papel que entende ali o que está acontecendo com esse colaborador, ele é muito importante, né? Sim, sim. Crucial, eu diria, até porque as pessoas são parte fundamental de tudo isso, são os agentes transformadores. A gente nunca pode subestimar nem superestimar, mas a gente não pode subestimar a capacidade que o ser humano tem de transformar as realidades que eles estão inseridos. Então, se a gente pensar nessa micro-realidade de cada empresa, se nós, enquanto empresa, conseguirmos estabelecer e afirmar essa cultura de positividade, de não, nós vamos superar isso sim e vamos sair cada vez mais fortalecidos e fazer com que cada uma das pessoinhas que estão ali dentro internalizem isso, se sintam pertencentes, se sintam próximos com toda essa gestão estruturada, com todos esses subsistemas, seja na parte de treinamento, desenvolvimento, com os recrutamentos ocorridos da forma ideal, enfim, com todas as avaliações também, com todas as gratificações ocorridas de forma ideal. Se tudo isso estiver estruturado, ele vai ser reconhecido e vai se sentir pertencente. E aí a gente tem essa mudança, essa transformação a nível micro de empresa e depois, por que não, né, a nível de cenário, após crise, né, esse ver além. Então, Sim. Após a crise, a gente tem esse cenário modificado e assim sucessivamente. Tudo começa na gente. Exatamente. A transformação começa dentro de cada indivíduo, né? Cada um de nós somos agentes transformadores do nosso meio ambiente, do nosso ecossistema. Então, é muito importante a gente ter essa atenção toda. Estratégias de treinamento, Jéssica. Você teria alguma dica sobre mesmo se eu ainda, imagino que eu tenho uma empresa bem pequena, uma empresa quase que familiar, né? Quais são algumas coisas, mesmo eu não sendo um profissional como você, que tem aí toda a capacitação aí para montar toda essa estrutura, mas vamos dizer que essas empresas pequenas, o que elas já podem fazer com seus colaboradores hoje, a nível de treinamento, a nível de estrutura, o que pode ser feito hoje para poder tentar levar algum tipo de melhoria para esse colaborador?
Uhum. Eu sempre sugiro, primeiro, uma pesquisa de como a empresa é vista a partir do olhar do funcionário. Então, inclusive, a gente conta já com a pesquisa de clima organizacional, mas isso não é algo totalmente de grande dificuldade de ser feito. Por que eu sugiro isso? Porque depois a gente consegue fazer um levantamento dessas necessidades de treinamento. O que de fato precisa ser treinado com os meus colaboradores. Então, se eu fiz esse levantamento, se eu fiz esse raio-x através de uma pesquisa estruturada, uma pesquisa do clima da minha organizacional, o que as pessoas estão pensando da minha gestão, o que as pessoas estão pensando, por exemplo, da minha remuneração, por que não? Ele também é um fator motivacional ou desmotivacional. Enfim, eu fazer essa pesquisa de clima estruturada. Eu não sei se travou aí, que tinha travado. Deu uma travadinha pequena, mas voltou. Continua. Tudo bem, então. Perdão. Faço o levantamento dessas necessidades de treinamento. Feito o levantamento, o que eu costumo bater muito, isso não só eu, como a nível de recursos humanos mesmo. Tudo aquilo que é treinamento e desenvolvimento precisa começar da gestão. Todas as mudanças precisam começar de cima, porque as lideranças, elas não somente fazem acontecer, como são o exemplo a ser seguido para os demais. Então, se eu puder dar um exemplo, aliás, se eu puder dar um conselho, é que as lideranças busquem primariamente se desenvolver, se treinar, se capacitar enquanto gestores, enquanto líderes, para que depois o resto seja exemplo, seja espelho. Então, hoje existem diversos cursos online, inclusive a MBI agora está com diversos cursos. Aí eu tenho que, com certeza, fazer aqui, né, a minha propaganda. Nós estamos com cursos voltados para capacitação de lideranças também. Se alguém tiver interesse, por favor, acessem lá, depois eu escrevo aqui, mbigestor.com.br/EAD. Enfim, a capacitação... E se alguém se interessar também pelo curso, pode mandar direct aqui no Instagram da DNA Sistemas, tá, pessoal? Vocês podem mandar o direct aqui que eu vou estar encaminhando aí para a Jéssica e para os consultores aí da MBI. A gente já teve aqui com o Anderson, a gente está aqui agora com a Jéssica e tivemos também com da parte de fiscal. Agora não estou conseguindo me lembrar do nome São dele. Muitas lives, né? Muitas lives. Foi com o Dimas, não foi? Que você fez, Dr. Dimas? Isso, com o Dimas, perfeito. Com o Dimas, exatamente. Então, pessoal, então pode mandar para a gente, que Isso. a gente responde depois e a gente faz questão. Inclusive, tem as aulas grátis para vocês conhecerem também o conteúdo. E, enfim, eu garanto que vocês não vão se arrepender, inclusive. É isso aí. Então, e outra começar coisa com também, essa estruturação, pode falar, fica à vontade. E outra coisa também, só para lembrar, para quem tá chegando aqui agora, pessoal, essa live ela vai ficar no IGTV do Instagram da DNA Sistemas. Então, quem está chegando aqui agora e perdeu o início da live, agora que a gente já está aqui faltando 7 minutos aqui para estar terminando a live. Quem não pôde assistir, por favor, entra lá no nosso IGTV, no Instagram. Vai ter lá a live na íntegra para vocês assistirem na hora que for mais conveniente para vocês. Pode seguir aí, Jéssica, fica à vontade. Eu ia concluir mesmo que a importância dessa capacitação do topo. Então, que os líderes busquem mesmo se capacitar e ser espelhos, porque o resto é reflexo. Literalmente reflexo. Então, quando uma equipe de gestão está estruturada, o restante fica mais harmonizado. E tudo aquilo que a gente comentou anteriormente começa a ser mais fácil de ser estruturado. Então, o meu clima ele fica mais ameno, a minha cultura ela fica mais fortificada. Todas as questões trabalhistas elas ficam mais amenas e a gente consegue caminhar numa direção de tranquilidade. E isso é muito positivo. E aí sim, eu preciso então de fornecer um treinamento X.
Eu sei que meu colaborador, ele vai me ver tanto como exemplo que ele vai ter a liberdade de chegar para mim, por exemplo, e me dar um feedback sobre isso. Se ele me ver, por exemplo, como um líder autoritário, autocrático, que não me dá liberdade para isso, eu jamais vou saber dessa demanda dele. Então, esse é um exemplo só para clarificar isso, mas é um dos exemplos. Então, se eu tenho uma liderança, uma gestão capacitada em todos os níveis, independente de ser recursos humanos ou não, eu começo a dar o exemplo e dar abertura também para que as pessoas se façam presentes e pertencentes e que busquem também conhecimento, deem os feedbacks, enfim. Inclusive a cultura de feedback, que também não é nem um treinamento propriamente dito, mas começar a trabalhar a cultura de feedback dentro das empresas é algo que poderia ser feito para ontem, em todas elas. Então, colocar isso, dar abertura para que o próprio colaborador fale, coloque as demandas, coloque o que pode ser melhorado, não como medo, não como receio. Nossa, mas eu posso falar isso com o meu chefe? Será? Será que eu posso abrir o que eu penso para ele? Não. Colocar isso como honesto, como sincero e como possível, para que a gente crie essa comunicação interna bem desenvolvida. Então, são pequenos atos que fazem muita diferença, muita, extrema diferença mesmo, e que dá para ser feito para ontem. Inclusive, essa do feedback. Que bacana, muito legal mesmo. Pessoal, é isso aí. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento a todas essas situações que a gente conversou aqui, entender que a gente trabalha não com máquinas, nós trabalhamos com pessoas e a gente precisa dar todo o valor que esse percentual humano que faz as nossas organizações, as nossas empresas funcionarem. Então, esse cuidado que às vezes a gente, como gestor, quer que o colaborador tenha lá desempenhando a sua função, ele vai de contrapartida do gestor também ter lá uma visão mais humana, uma visão mais próxima desse colaborador, para que ele possa realmente ter todas as ferramentas e ter todas as condições de desempenhar no máximo a função que ele tem ali dentro da organização. Ô, Jéssica, muito obrigado, tá? Foi um Eu que grande agradeço. prazer. Foi um grande prazer ter você aqui no canal da DNA Sistemas. Foi um papo bem bacana. Eu acho que a gente conseguiu aí passar coisas importantes. Agradeço a todos vocês aí que estão participando aí da live aí até agora. Nessa terça-feira, agora já são 8h50 da noite. São pessoas que estão que veem a importância de aprender alguma coisa nova, de beber de conhecimento. Então, eu queria agradecer a todos que estão participando aqui da nossa live. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode deixar aqui no direct da DNA Sistemas qualquer dúvida que tenha sobre o tema. Se vocês quiserem saber um pouco mais aí sobre o curso curso de líderes da NBI Gestor, onde a Jéssica aí participa, pode mandar um direct aqui no nosso Instagram também, que a gente vai estar direcionando. E muito obrigado a todos. Fique à vontade aí para fazer suas considerações finais, Jéssica. Eu agradeço novamente, Denner, a oportunidade de passar aqui esse tempinho, batendo papo. Eu, como de costume, sou um pouco prolixa, mas eu agradeço bastante a oportunidade. Peço desculpas também, essa minha falta de jeito com câmeras, mas eu prometo melhorar. Prometo melhorar. Queria agradecer também a presença de todos aí. Vi muitas pessoinhas aí, conhecidos, vi amigos aí de longa data. Meu pai apareceu aqui, minha mãe apareceu, comentou também. Eu fiquei muito feliz pela presença.
e outros parceiros também. A meu pai, parabéns a você, sucesso. Essas pessoas que puxam o saco da gente, né? Maravilhoso. Mas eu fiquei muito feliz mesmo que a gente possa fortalecer sempre essa parceria e esse contato. Conte comigo também. E deixo a vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram esclarecer qualquer coisa, queiram saber mais dos nossos... Talvez tenha travado. Só entrar em contato. Deu uma travadinha. Com a gente. É que a minha bateria tá acabando. Só entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigada, Dani. Muito obrigada a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Aquele Boa abraço. noite. Tamo junto. Bora pra frente. Abraço. Tchau.